Bom dia a todos. Hoje é dia 28 de junho de 2022. Estamos dando início a mais uma sessão da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Sejam todos muito bem-vindos. Eu agradeço a participação dos juízes, doutor Eduardo Soares de Mello, doutor Jandir José Dali Luca, doutor Thierry Serikawa, e também da representação fiscal na figura da doutora Karina. Agradeço a participação de todos e desejo um bom dia. Então, hoje na pauta nós temos apenas um processo. O patrono não compareceu, né? Não vou registrar aqui o não comparecimento do patrono. Doutora Luciana, desculpe interrompê-la, mas aqui no chat parece que o patrono está presente. Veio uma mensagem aqui. Ah, sim. Então, vamos aguardá-lo. Ok. Doutor Mário Nelson. Não conseguimos vê-lo. Doutor Jailson, você pode dar um apoio ao patrono, que não conseguimos vê-lo aqui na sessão? Doutor Mário, precisa abrir o microfone para falar. Seu microfone está fechado, ele está habilitado, mas o senhor precisa abrir. E a imagem também não aparece. Agora apareceu, doutores? Abrir a câmera. O microfone? Ah, sim, agora sim, agora. Perfeito. Me desculpem, viu? Aquela pecinha entre a cadeira e o computador, né? Sem problema. Seja muito bem-vindo, doutor Mário. Bom dia a todos, viu? Muito obrigado. Eu vou aguardar a oportunidade. Então, como eu estava falando, nós temos apenas um processo na pauta, é o AIN 4142347, né? Augusto Júnior Scarelli da Costa, é um processo de relatoria do doutor Jandir José Dali Luca. O patrono está presente. Eu vou gravar a realização da sustentação oral. E já passo a palavra ao doutor Jandir, para que faça um resumo das acusações. Por favor, doutor Jandir. Pois não, doutora Luciana, bom dia a todos. Vou fazer, então, a leitura da acusação e, a seguir, devolvo a palavra para a presidente poder encaminhá-la para o patrono fazer a sustentação oral. É uma acusação única, que é a seguinte: deixou de pagar o ICMS em um valor de 373 mil arredondados, no período de janeiro de 2018 até dezembro de 2020, por emissão de notas fiscais eletrônicas relacionadas no demonstrativo 1, referentes a operações tributadas com erro na determinação da base de cálculo e ou alíquota. Os erros encontrados referem-se às mercadorias pão de queijo e similares, classificadas pela autuada sob o NCM 1902-1100 até o mês de março de 2019, sobre as quais foi aplicada de forma equivocada a redução da base de cálculo prevista no artigo 3º, cesta básica, do anexo 2 do RICMES, resultando em uma carga tributária efetiva de 7%. Entretanto, a correta classificação NCM para essas mercadorias é 1901-2000, com alíquota de 18%, conforme RICMES, artigo 52.1, sendo permitida a redução da base de cálculo prevista no artigo 39, inciso 12, do anexo 2 do RICMES, resultando em uma carga tributária efetiva de 12%, desde que o destinatário não esteja sujeito às regras do regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, o chamado Simples Nacional, e não ser o consumidor final. A partir de março de 2019, embora tenha efetuado a correta classificação no NCM 1901-2000, a autuada efetuou ainda a redução da base de cálculo prevista aí no mencionado artigo 39, né, do anexo 2,
mesmo para destinatários participantes do Simples Nacional e consumidores finais, em desacordo com o previsto no item 2 do parágrafo 1º do mesmo artigo. Essa acusação, então, eu devolvo a palavra para que seja encaminhada para o patrono fazer a sustentação oral. Obrigado. Ok, muito obrigada, doutor Jandir. Então, doutor Mário, por favor, pode dar início à sustentação oral. Ok, senhores, muito bom dia. Prazer conhecê-los, prazer rever alguns. Obrigado pela oportunidade. Em nome da recorrente, eu até juntei aos autos esses memoriais, aos quais estão os argumentos de sustentação oral. Não sei se os doutores e as doutoras têm acesso aos autos aí de maneira online, mas eles estão ali, porque alguns, muito embora bem resumido, alguns detalhes fazem parte dessa sustentação oral com o anseio do cancelamento do auto de infração, né? O que a recorrente vem colocar, em nome de Augusto Júnior Scarelli, é que a autuação, como bem lida pelo relator, né, a autuação refere-se a operações saídas realizadas pela recorrente, utilizando-se da base de cálculo reduzida conforme artigo 3º, inciso 19, do anexo 2 do regulamento CMS. A fundamentação básica apontada no auto de infração é que determinada pela solução de consulta COANA 301 de 2015, publicada no Diário Oficial de 30/10/2015 pela Receita Federal, conforme disposto no artigo 15 da Instrução Normativa 1464 de 2014. As soluções de consulta, ela tem efeito vinculante no âmbito da Receita Federal. Isso a própria Instrução Normativa, em seu artigo 15, a Instrução Normativa 1464 de 2014, assim determina, e respalda qualquer sujeito passivo que a aplicar, independentemente de ser o consulente. A Secretaria da Fazenda, através de sua consultoria tributária, mesmo após a edição da solução de COANA 301 de 2015, essa que sustentou o auto de infração no trabalho do agente fiscal, editava ainda respostas a consultas indicando que as mercadorias pão de queijo aplicava-se a redução da base de cálculo conforme a recorrente aplicou, ou seja, o artigo 3º do anexo 2 do regulamento CMS São Paulo, conforme se verifica pelas respostas a consultas números 16.898 de 2017, publicada em 20/6/2018, que especificamente em seu item 7 assim dispõe, faço a leitura para aclarar melhor as ideias. Em relação ao produto massa para pão de queijo, que é o produto comercializado pela recorrente e que foi autuado, esclarecemos que a redução da base de cálculo disposta no inciso 19 do artigo 3º do anexo 2 do regulamento CMS pode ser aplicada nas operações internas com o produto, de forma que a carga tributária resulte no percentual de 7%. Portanto, ao ver o patrono da recorrente, verifica-se claramente no dispositivo citado que a própria Secretaria da Fazenda definia que o produto pão de queijo revestia-se nas condições para o enquadramento que fosse aplicada a redução da base de cálculo prevista no artigo 3º do anexo 2. Salienta-se, posteriormente, a Secretaria da Fazenda editou a Decisão Normativa CAT número 3, em 30/5/2019, a qual trata do tratamento tributário do ICMS para saídas de pão de queijo. Tomando como base para a edição dessa decisão normativa a solução de consulta COSIT, da Receita Federal, número 98.263, de 27/9/2018, publicado em outubro de 2018. O que resultou na mudança da classificação fiscal do pão de queijo, do código 19.02.11.00 para o código NCM 19.01.20.00. Observe-se, ilustres julgadores, que a consolidação da referida mudança se deu através da citada solução de consultas COSIT, em 2018, lá na Receita Federal, alterando a NCM. Do contrário, de que seria necessário definição pela COSIT se já outrora havia sido definida pela própria Receita Federal. O que mostra ainda que, desvinculado a Cefaz, a mudança da classificação fiscal, de fato,
se deu no ambiente da Receita Federal em 3/10/2018, e não como constou no auto de infração pelo agente autuante. Em continuidade a esse claro e evidente entendimento, segundo o nosso entendimento e colocado aos ilustres julgadores, destaca-se que, movida por essa mudança consolidada na Receita Federal, a Cefaz editou a decisão normativa CAT, indicando em seu item 5 o seguinte teor: o tratamento tributário aplicado no âmbito do ICMS às operações com massas alimentícias não cozidas, nem recheadas ou preparadas de outro modo, que contenham ovos classificados no Código 19.02.11.00, produto da recorrente, não mais se aplicam às saídas internas de pão de queijo, e passou a ser classificado no Código 19.01.20.00. Ora, senhores, a indicação está expressa de que no âmbito do ICMS, da Secretaria da Fazenda, não mais se aplicam o NCM 19.02.11, passando a ser 19.01.20, no âmbito da Receita Federal, a partir de 10 de 2018. No âmbito da Cefaz, segundo a decisão normativa CAT editada, a partir de 31/5/2019. E ainda, para não haver dúvidas, disciplinou a revogação das manifestações, em contrário. Por fim, sacramentando a validade da prática adotada pela recorrente e a inaplicabilidade da infração apontada no auto de infração, destaca que a composição do produto indicado não é a mesma praticada pela recorrente, conforme já comprovado nos autos. E nos autos nós comprovamos que a composição do nosso produto também é diferente para esse atendimento disso. Então, num resumo, por fim, senhores e senhoras, pede-se vênia para destacar o alcance da solução de consulta da Receita Federal, com base no artigo 15, que é só para o consulente, o teor das duas respostas consultas editadas pela Secretaria da Fazenda em 2017, publicada em 2018, a edição de uma derradeira solução de consulta COSIT na Receita Federal somente em 2018, alterando efetivamente o NCM, e, por fim, a aplicação do que consta na decisão normativa CAT 2019, editada pela Secretaria da Fazenda, a partir da sua edição, que foi em 2019. Por esses motivos que a recorrente entende que não pode prosperar a autuação que se encontra em discussão nos autos. Agradeço pela oportunidade e essas são as alegações, os argumentos da recorrente. Muito obrigado. Ok. Muito obrigada, doutor Mário, parabéns aí pela sustentação oral. E passo a palavra ao relator, doutor Jandir, por favor. Pois, doutora Luciana, eu também parabéns, doutor Mário, pela sustentação oral bastante objetiva e bastante clara. E passo, então, à leitura do voto. Eu inicio tratando da preliminar de falta de motivação do auto de infração. Sustenta recorrente que o auto de infração padece de falta de motivação, matéria que, apesar de ter sido suscitada na sua impugnação, não foi devidamente apreciada em primeiro grau de jurisdição. Contudo, verifica-se que a decisão recorrida, nos seus itens 17 a 24, enfrentou adequadamente as questões propostas pela parte. Confira-se. Aqui eu faço a transcrição dos itens 17 a 24, eu vou poupar os senhores da leitura, mas vai constar na íntegra no voto, depois o doutor Mário poderá confirmar, né? Mas são os itens 17 e 24 da decisão de primeira instância. Então, prosseguindo. Bem se vê, pois, que a decisão recorrida abordou os aspectos essenciais apresentados à defesa para o deslinde das questões preliminares arguidas, atendendo ao comando dos artigos 26 e 38 da Lei 13.457 de 2009. No mais, a infração se encontra claramente delineada, atendendo satisfatoriamente aos requisitos 142 do Código Tributário Nacional e do artigo 34 da Lei 13.457 de 2009, sendo evidente que o fato gerador e suas circunstâncias foram devidamente descritos, a matéria tributável se encontra determinada, o montante do tributo devido foi calculado, o sujeito passivo foi identificado e a penalidade cabível foi aplicada. Passando a seguir para o exame do mérito. O cerne da acusação refere-se à emissão de notas fiscais eletrônicas, com erro na determinação da base de cálculo e ou alíquota, uma vez que a recorrente, até o mês de março de 2019, classificou a mercadoria pão de queijo na nomenclatura comum do Mercosul, NCM, né? 19.02.11.00, sobre as quais foi aplicada de forma equivocada a redução da base de cálculo prevista no artigo 3º, anexo 2 do RICMES, resultando em uma carga tributária efetiva de 7%,
quando, segundo a fiscalização, a classificação correta deveria ter sido feita na posição 19.01.20.00, com alíquota 18%, sendo permitida a redução da base de cálculo prevista no inciso 12 do artigo 39 do mesmo anexo 2 do RICMES, resultando em uma carga tributária efetiva de 12%, desde que o destinatário não estivesse sujeito às regras do regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, o Simples Nacional, e não fosse consumidor final, conforme item 2 do parágrafo 1º do mesmo dispositivo. Já a partir de março de 2019, embora tenha efetuado a correta classificação no NCM 19.01.20.00, a recorrente se valeu da redução de base de cálculo prevista no mencionado artigo 39, né, do RICMES, mesmo para destinatários participantes do Simples Nacional e consumidores finais. A questão primordial que merece exame reside na verificação da correta classificação aplicada à mercadoria pão de queijo. Nesse ponto, as posições NCM em questão ostentam as seguintes descrições. Aqui eu faço a descrição tanto do NCM 19.02.11.00 quanto 19.01.20.00, com as suas posições e suposições. Prosseguindo, a solução de consulta COANA 301 de 2015 se encontra assim emendada, né? E a emenda é bem curtinha, eu vou fazer a leitura. Código NCM 19.01.20.00, mercadoria, pão de queijo cru, congelado, moldado em porções de 25 gramas, à base de polvilho azedo, contendo ovos, manteiga ou margarina, óleo, leite em pó, soro de leite em pó, queijo, sal e água, acondicionado em embalagem plástica de 400 gramas. Então, portanto, dentro dessas especificações, né, o pão de queijo estaria classificado nessa posição 19.01.20.00. Segundo as notas explicativas de folhas 11 e 15, a fiscalização motivou o lançamento nas circunstâncias de que, abre aspas, em função da existência da solução de consulta COANA 301 de 2015, entende-se que esta como marco temporal para a mudança de posicionamento da Receita Federal do Brasil acerca da classificação do produto. Fecha aspas. Como se sabe, nos termos do inciso 19 do artigo 63 do decreto 9745 de 2019, compete à Receita Federal do Brasil, abre aspas, dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar as atividades relacionadas com a nomenclatura, classificação fiscal e econômica e origem de mercadorias, inclusive para representar o país em reuniões internacionais sobre a matéria, conforme, aliás, já previam os decretos 9679 de 2019, artigo 59, inciso 19, e Lei 9003 de 2017, artigo 25, item também 19, entre outros. Já no âmbito do Estado de São Paulo, a CAT editou a decisão normativa 03 de 2019, em que acusou a mudança de entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil em relação à classificação na NCM, passando a adotar a definição consolidada pela Solução de Consulta COSIT 98263 de 2018, publicada também em 2018, o que resultou na mudança de classificação do pão de queijo do código 19.02.11.00 para o código 19.01.20.00 da MCM, líperes. E que eu transcrevo, eu vou só ler os dois itens que eu acho que são mais relevantes, que é o item 2, que diz o seguinte: em seu entendimento anterior, o pão de queijo era considerado massa alimentícia não cozida, nem recheada ou preparada de outro modo, que contenha ovos, mas a partir de 2013, as soluções de consultas zaradas pelas superintendências da Receita regionais da Receita Federal do Brasil passaram a entender que o referido produto corresponde à descrição, abre aspas, mistura e pastas para a preparação de produtos de padaria, pastelaria, indústria de bolacha e biscoitos, da posição 1905, conforme a solução de consulta de ANA de 2013. E o item 4, de acordo com o artigo 15 da Instrução Normativa R da Receita Federal, né, do Brasil, 1464 de 2014, a solução de consulta a partir da data de sua publicação tem efeito vinculante no âmbito da Receita Federal, respaldo dos demais contribuintes, independentemente de ser o consulente. Prosseguindo no voto. Note-se que não há qualquer referência à solução de consulta COANA 2015, que, aliás, trata de matéria aduaneira da competência da Coordenação Geral da Administração Aduaneira da Receita Federal do Brasil. A seu turno, a solução de consulta da Coordenação Geral de Tributação COSIT 98263 estampa a seguinte ementa. E a ementa dessa consulta eu falei também porque é um pouco diferente da ementa da consulta anterior, da consulta COANA, que dispõe que o código NCM 19.01.20.00, mercadoria pão de queijo cru congelado, moldado em porções de 25, C35 ou 90 gramas, né? Contendo polvilho de mandioca, alho, óleo de soja, queijo tipo mussarela, ovo em pó, queijo tipo parmesão, leite em pó e sal, acondicionado em embalagens plásticas de 400, 1 kg ou 3 kg.
Então, dentro dessas especificações, a solução de consulta COSIT de 2018 entendeu que o pão de queijo se enquadraria, né, desde que, como disse, nessas especificidades, né, no MCM 19012000. Ressalte que o dispositivo normativo em questão, além de não mencionar a inclusão de manteiga ou margarina na formulação do produto, não é específico em relação às porções de 25 gramas e embalagem de 400 gramas, referindo-se também a porções de embalagem de outras magnitudes, 35 ou 90 gramas, 1 kg ou 3 kg, respectivamente, que de resto não implica qualquer alteração substancial de relevância para a classificação da NCM. Em que pese a edição normativa CAT 03 ter sido publicada apenas em 2019, em 65 faz expressa referência ao momento em que a Receita Federal do Brasil modificou o seu entendimento, a partir de quando o tratamento tributário aplicado no âmbito do ICMS, as operações com massas alimentícias não cozidas nem recheadas ou preparadas de outro modo, que contêm ovos classificados no código 19.02.11.00 da NCM, não mais se aplicam às saídas internas de pão de queijo, que passa a ser classificado no código 19.01.20.00 da NCM. Por via de consequência, a partir de 3 de outubro de 2018, data da aplicação da solução de consulta COSIT 98263, que tem natureza de norma complementar nos termos do inciso 1 do artigo 100 do CTN, o tratamento tributário aplicado ao produto pão de queijo passou a ser da posição 19.01.20.00 da NCM. A propósito, impede destacar que a coluna da Câmara Superior deste sodalício já teve a oportunidade de analisar a questão análoga dos prêmios altos ao julgar o processo 418.965, ocasião em que não conheceu e desproveu o recurso especial fazendário nos termos do voto condutor de lavra do ilustro juiz Alberto Podigaek, do qual se extraem os seguintes excertos. Aqui eu transcrevo o voto do doutor Alberto, eu não vou fazer a leitura, que é bastante longo, mas no final ele conclui, né, com base nesses argumentos aqui relacionados à consulta COSIT ter sido apenas editada em 2018, né, consulta COSIT 98/2003, que ele conclui dizendo que, assim, em 2019, publicada a desnormativa CAT 03 em obediência ao quanto decidido na solução de consulta COSIT 98/2063/2018, de modo que, a partir de então, precisamente de 30 de maio de 2019, não há mais qualquer dúvida quanto à classificação fiscal do produto em debate. Portanto, no período hora debatida, entendo aplicável a redução da base de cálculo do imposto para 7%. Né? Então, esse foi o voto proferido na ocasião na Câmara Superior. Consequentemente, a classificação do produto pão de queijo, efetivada pela recorrente até outubro de 2018, sob o código 19.02.11.00, não merece críticas, estando ao abrigo da redução de base de cálculo de que trata o inciso 19 do artigo 3º do anexo 2 do RICMES, de que eu transcrevo o dispositivo. Já as operações de saída de pão de queijo, praticadas a partir de outubro de 2018, deveriam ter sido registradas sob o código NCM 19.01.20.00, beneficiantes da redução de base de cálculo, estatuída pelo inciso 12 do artigo 39 do anexo 2 do RICMES, com exceção prevista no alinhado do item 2 do seu parágrafo 1º, que exclui as saídas destinadas ao estabelecimento de contribuintes sujeitos à norma de Distrito Nacional ou ao consumidor final, e que eu também transcrevo o dispositivo. Passando agora ao exame das alegações referentes à multa. A cobrança da multa observou a legislação em vigência vale de eficácia, sendo que a prestação de questões de índole constitucional abordadas pela recorrente escapa da competência dessa Corte Administrativa, nos termos do artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, razão pela qual o pedido não reúne condições de ser conhecido. E já encerrando, partindo para o dispositivo, ante o exposto, conheço parcialmente do recurso ordinário, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para o fim de excluir da acusação as operações praticadas até 2 de outubro de 2018. Esse é o voto, doutora Luciana, que eu submeto aos colegas e fico à disposição para os debates. Obrigado. Ok, muito obrigada, doutor Jandir. Eu já tinha sinalizado, né, para os doutores que eu fiz uma manifestação em preferência, no voto em preferência. Eu acho que eu vou lançá-lo no sistema, já vou proferir a leitura, que eu acho que fica mais fácil depois de a gente iniciar os debates, né? Eu só gostaria de pedir, então, ao doutor Jandir que registrasse seu voto, para que eu possa já fazer o lançamento. Pois não, doutor Luciano, um segundo só. Doutor, eu posso só fazer uma colocação? Sim, pois não? A recorrente acatou a data e ela efetuou o pagamento dos itens que estão indicados no processo quando da lavratura do auto, lá no início, tá? Ela considerou maio de 2019, só para registrar isso. Estão pagos o que foi exigido no auto de infração para os fatos geradores ocorridos a partir de maio de 2019, que foi a publicação da decisão. Só para constar, tá, doutora? Mas já está dito isso desde a impugnação. Ok, doutor Jandir, alguma consideração?
Eu estou vendo, acho que de fato, acho que na própria decisão recorrida já tinha considerado esse fato e não está objeto do contencioso nesse momento. Já foi reconhecido esse pagamento parcial, né? Ok. Um minutinho que eu estou terminando de fazer o registro do voto. Perfeito. Prontinho, doutora Luciana, está à disposição. Obrigada. Estou vendo aqui a doutora Karina, né, também está solicitando uma manifestação, doutora Karina? Sim, senhora presidente. Ok, eu estou concedendo. Obrigada. Ok, o voto já está lançado, doutora Karina, está ok? Posso fazer a leitura da manifestação, senhora presidente? Eu acho melhor essa manifestação antes do meu voto, que isso pode trazer alguma questão que a gente pode debater. Por favor, doutora Karina. Obrigada. Bom dia a todos, primeiramente. Em que pese o voto muito bem fundamentado do ilustre juiz relator Jandir José Dali Luca, a representação fiscal, respeitosamente, se insurge em relação ao provimento parcial do AIM. O AIM, ele versa sobre a falta de pagamento de imposto por emissão de notas fiscais referentes a operações tributadas com erro na determinação da base de cálculo e ou alíquota. Foi aplicada a alíquota de 7%, haja vista terem sido classificadas na tabela NCM 1902, sob a qual foi aplicada de forma equivocada a redução da base de cálculo prevista no artigo 3º, cesta básica, do anexo 2 do RICMES. No entanto, a legislação esclarece que a correta classificação NCM para essas mercadorias é 1901.2000, com alíquota de 18%, sendo permitida a redução da base de cálculo prevista no artigo 39, inciso 12 do anexo 2 do RICMES, resultando em uma carga tributária efetiva de 12, desde que o destinatário não seja sujeito ao simples e não seja consumidor final. Entende o ilustre relator que a classificação do pão de queijo, do produto pão de queijo, efetivada pelo recorrente até 2 de outubro de 2018, sobre o código NCM 1802, não merece críticas, estando ao abrigo da redução de base de cálculo de que trata o inciso 19 do 3º do anexo 2 do RICMES.
E aí eu trago trechos do voto do ilustre relator. No entanto, não concordamos com tal entendimento. Isso porque a Receita Federal do Brasil já se manifestou por diversas vezes, classificando os pães de queijo nos códigos NCM 1901. E aí eu trago a solução de consulta Diana 2 de 2013 e a solução de consulta Coana 301 de 2015. Também a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo já se manifestou sobre tal controvérsia através da resposta à consulta tributária 13287 de 2016, em que ela classifica operações com pão de queijo congelado como classificados no Código 1901. Também trago decisões paradigmas dos processos DRT 6, 4.110.018 de 2018 e DRT 05, 4.111.552 de 2018, que indicam a existência do entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil, solução de consulta Coana 301 de 2015, no sentido de que o pão de queijo congelado está classificado na posição 1901. E aí eu transcrevi partes dessas decisões. Assim, resta claro que tanto para a Receita Federal do Brasil, órgão competente para estabelecer a classificação fiscal das mercadorias nos respectivos códigos NCM, como para a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, o produto pão de queijo congelado ou cru está fora da classificação nos códigos NCM 1902, não sendo correta a sua inserção no rol de mercadorias com redução de base de cálculo para 7%. Logo, a exclusão da acusação das operações praticadas até outubro de 2018 não merece prosperar. Pronto, senhora presidente. Ok, muito obrigada, doutora Karina. Então, eu vou proceder, então, à leitura do meu voto. Me parabenizo, doutora Karina, pela manifestação. Pedi preferência dos presentes autos para tecer algumas considerações acerca da controvérsia posta e que já foi objeto de voto apresentado pelo ilustre juiz relator, doutor Jandir José Dali Luca, quem rendo as minhas homenagens. Adoto integralmente o relatório elaborado pelo ilustre relator. Com índice de recurso ordinário, interposto em face da decisão de primeiro grau, de folhas 1085 a 1103, que julgou improcedente a defesa apresentada pelo contribuinte. A acusação fiscal consiste na falta de pagamento de ICMS por emissão de notas fiscais no período entre janeiro de 2018 e dezembro de 2020, consubstanciando operações tributadas referentes à mercadoria pão de queijo similares, com erro na determinação da base de cálculo e ou alíquota. Especificamente ao período compreendido entre janeiro de 2018 e março de 2019, o fisco afirma que o autuado classificou a mercadoria pão de queijo na LCM 1902.11.00, quando a classificação correta, conforme o entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil, deveria ter sido feita na posição 1901.20.00. Em face disso, o contribuinte teria aplicado de forma equivocada a redução da base de cálculo prevista no artigo 3º do anexo 2 do RICMES. Nesse particular, merece atenção a discussão que se instalou nos autos acerca do momento em que a Secretaria da Receita Federal do Brasil teria modificado seu entendimento em relação à classificação da referida mercadoria. Segundo a autoridade fiscal, a mudança de posicionamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil teria como marco temporal a publicação da solução de consulta Coana 301 de 2015. De outro vértice, o autuado argumenta que apenas a partir de 31/5 de 2019, data de publicação da decisão normativa CAT 3 de 2019, se poderia admitir a definição do reenquadramento da mercadoria. Esclareço de início que concordo integralmente com o fundamento do voto de relatoria a rechaçar o argumento recursal de retroatividade da decisão normativa CAT 3 de 2019. E, como bem ressaltado, aqui então abro aspas, como citou o relator, em que pese a decisão normativa CAT 3 de 2019 ter sido publicada apenas em 31/5 de 2019, seu item 5 faz expressa referência ao momento em que a Receita Federal do Brasil modificou seu entendimento. De fato,
é indene de dúvidas que o enquadramento de um produto no Código de Classificação da NCM é de competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Na verdade, meu pedido de preferência no presente feito se deu para melhor refletir sobre o específico momento da mudança de entendimento da Secretaria da Receita Federal para o reenquadramento da mercadoria pão de queijo na posição 1901.20 da NCM. O ilustre relator se posicionou no sentido de que o tratamento tributário aplicado à mercadoria passou a ser o da posição 1901.20 da NCM a partir de 3/10/2018, que seria a data da publicação da solução de consulta COSIT 98-263, e propôs a reforma do presente lançamento para exclusão das operações praticadas até 2/10/2018. E aqui, então, eu transcrevo os fundamentos do relator. Compreendo o raciocínio desenvolvido pelo eminente relator, mas registro a minha respeitosa discordância. 3 razões podem ser apontadas para a divergência. A primeira está ligada a uma relevante constatação acerca da competência para soluções em processo de consulta que versem sobre a classificação fiscal de mercadoria no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Enquanto permanecer em vigor a Instrução Normativa RFB 1464 de 2014, a aludida competência era atribuída à Coordenação Geral de Administração Aduaneira, a COANA. Então, aqui eu trago o artigo 4º da Instrução Normativa 1464 de 2014. No entanto, em 17 de abril de 2017, foi publicada no Diário Oficial da União a Instrução Normativa RFB 1750, dispondo sobre a transferência da competência para solucionar consultas sobre a classificação de mercadorias da Coordenação Geral de Administração Aduaneira, COANA, para a Coordenação Geral de Tributação, COSIT. Evidencia-se, portanto, que a solução de consulta COANA 301 de 2015 foi proferida pelo órgão da Secretaria da Receita Federal competente, à época, a solucionar consultas versando sobre a classificação fiscal de mercadorias. A segunda razão diz respeito especificamente ao momento em que ocorreu a mudança de entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil quanto à classificação fiscal da mercadoria pão de queijo. Como bem salientado no voto de relatoria, no âmbito do Estado de São Paulo, a Coordenadoria da Administração Tributária, CAT, editou a decisão normativa 3 de 2019, em que acusou a mudança de entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil em relação à classificação fiscal da NCM. Transcrevo e permito-me ler relevantes trechos da decisão normativa CAT 3 de 2019. Então, eu vou fazer só apenas um resumo, para não cansar os senhores. No item 2, em seu entendimento anterior, o pão de queijo era considerado massa alimentícia não cozida, não recheada ou preparada de outro modo que contenha ovos. Mas, a partir de 2013, soluções de consultas exaradas pela Superintendência Regional da Receita Federal passaram a entender que ele corresponderia à descrição misturas e pastas para preparação de padaria, pastelarias e indústrias de biscoitos e bolachas. Então, a partir dessa solução, Diana SRF 6.2 de 2013. Esse entendimento foi consolidado pela Coordenação Geral de Tributação, pela COSIT, a solução de COSIT 98-263 de 2018, o que resultou na classificação do pão de queijo do Código 1902 para 11 para o Código 1901.20, e o que não configura reclassificação na acepção utilizada pelo Código pelo artigo 606 do RICNES. Dessa forma, a partir do momento em que a Receita Federal modificou seu entendimento, o tratamento tributário aplicado no âmbito do ICMS às operações com massas alimentícias não cozidas, nem recheadas ou preparadas, são classificadas, então, no 190211 da NCM e não mais se aplicam às saídas internas de pão de queijo, que passou a ser classificado no Código 1901.20 da NCM. Então, eu faço aqui um infográfico o que demonstra que o entendimento anterior da Secretaria da Receita Federal até 2013, prevaleceu até 2013. A partir da consulta de ANA, SRF 06-2 de 2013, houve a mudança de entendimento da Secretaria da Receita Federal. A reiteração do entendimento veio com a consulta COANA 301 de 2015 e a consolidação desse entendimento veio através da consulta COSIT 98-263 de 2018.
Já a decisão normativa CAT 3 de 2019 acusou a mudança de entendimento da Secretaria de Receita Federal do Brasil. E é sobre essas premissas que peço vênia ao eminente relator para divergir do entendimento de que, por meio da decisão normativa CAT 3 de 2019, o Estado de São Paulo passaria a ter adotado a definição consolidada pela Solução Consulta COSIT, 98263 de 2018. Ao teor da decisão normativa CAT, cujo núcleo está vertido no termo entendimento, parece-me evidente que a mudança da classificação do pão de queijo, começou a ocorrer, na verdade, a mudança de entendimento começou a ocorrer a partir de 2013. Então, aqui eu também cito a decisão normativa de ANA, SRF 062 de 2013, quando já se falava que o pão de queijo cru já teria essa outra classificação. De certo que houve a reiteração e consolidação do sobredito entendimento por meio das consultas COANA 301 e a solução COSIT 98263, essa de 2018, então, respectivamente. Contudo, não há demonstração nos autos de que, entre as publicações da consulta de ANA 2, de 2013, e a solução de consulta COSIT 98263 de 2018, tenha havido oscilações no entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Também merece relevante destaque o fato de que a decisão normativa CAT de 2019 expressamente ressalva que a consolidação promovida por meio da consulta 98263 de 2018 não configura reclassificação na acepção utilizada pelo artigo 606 do RICNES, ou seja, a própria decisão normativa ressalva que essa consolidação não configuraria uma reclassificação, porque a reclassificação de fato já teria ocorrido. Resta patente, então, que a mudança de posicionamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil quanto à referida classificação efetivamente se deu com a publicação da solução de consulta de ANA, SRF 06 de 2002 de 2013, conforme restou consignado na decisão normativa CAT 3 de 2019. Assim, no que tange ao período em debate, compreendido entre janeiro de 2018 e março de 2019, tenho por escorreito o entendimento fiscal de que houve a equivocada redução da base de cálculo do imposto, haja vista que, aí eu abro aspas aqui, que é o entendimento fiscal, o produto pão de queijo, enquanto se classificado na NCM 1901.20.00. Mas ainda há algo relevante a ser destacado. Em 9/11 de 2016, a própria Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo se posicionou pela classificação de pão de queijo congelado na NCM 1901.20, por meio da resposta à consulta tributária número 13287 de 2016. Importante observar que as manifestações do órgão de consultoria tributária, que, versando sobre a mesma matéria, concluíram de modo diverso, foram expressamente revogadas pela decisão normativa CAT 3 de 2019, que eu acho que é o caso da resposta à consulta que o patrono apresentou. Ao fim, registro que não me passa despercebida a existência do precedente apontado pelo relator em sentido contrário à posição aqui adotada, ainda que, a meu ver, não se possa falar em entendimento reiterado ou pacificado. Contudo, com devido respeito, tendo em vista que o lançamento se reporta à data da ocorrência do fato gerador da obrigação, na dicção do artigo 144 do CTN, não vislumbra haver argumento suficiente ao convencimento de que, no período entre janeiro de 2018 e março de 2019, a Secretaria da Receita Federal do Brasil ainda mantinha a classificação da mercadoria pão de queijo sobre o código NCM 1902.11.00. Acho que esse é um ponto que eu gostaria de ressaltar, que como o lançamento se reporta à data do fato gerador, na data do fato gerador, lá em janeiro de 2018 até março de 2019, já existia o entendimento da Secretaria da Receita Federal de que o NCM não seria mais aplicável, não seria mais o 1902.11.00. Ao revés, à época dos fatos, tanto a Secretaria da Receita Federal, Solução COANA 301 de 2015, quanto a Secretaria da Receita Federal do Estado de São Paulo, resposta à consulta tributária 13287 de 2016, já haviam se pronunciado no sentido de que a mercadoria pão de queijo deveria ser classificada na NCM 1901.20.00. Diante disso, entendo formado firme convicção a respeito da matéria, me filio ao entendimento proferido nos seguintes julgados. E aqui eu cito 2 julgados,
um da 2ª Câmara Julgadora e um da 11ª Câmara Julgadora. Bem por isso, tem inteligência fiscal em debate relativo ao período entre janeiro de 2018 e março de 2019 deve ser mantida tal como consta na peça exordial. Quanto às demais questões postas no apelo recursal, acompanho integralmente o voto de relatoria. E assim, renovando o vênis ao ilustre relator, concluo pelo não provimento do recurso ordinário interposto. É como voto, doutores, e assim, eu gostaria de parabenizar o voto do doutor Jandir, né, realmente trouxe questões muito importantes, muito interessantes ao debate, eu concordo uma grande parte do entendimento dele, são apenas uma questão pontual, que é realmente esse momento, né, o momento da alteração, né, do entendimento da Secretaria da Receita Federal. E aqui eu ponho as minhas colocações, então eu submeto aí ao crivo dos meus pares. Doutor Jandir, por favor. Pois não, doutora Luciana, a senhora, de fato, seja na relatoria, seja na divergência, sem querer fazer trocadilhos, sempre é muito lúcida, né, nos seus votos. E no caso de hoje, eu reconheço que os argumentos apresentados são bastante coerentes. Inclusive, eu concordo que a razão, né, com relação até à mudança de competência da Coana para a COSIT, que ocorreu em 2017 por força da essa normativa. Na verdade, no voto está constando o número 1.750, mas, na verdade, eu pesquisei, é 1.705. Eu acho que esse erro decorre da notícia onde foi publicada, que foi publicada com erro. Tá? Eu vou corrigir aqui, então, por favor. Obrigada. 1.705. Mas, ainda assim, feitas essas considerações, eu vou manter o voto que proferi na sessão anterior, por entender que, de fato, houve um período de maturação no âmbito da Receita Federal a respeito desse tema. E, muito embora tenha havido pronunciamentos anteriores do órgão, a efetiva mudança da classificação fiscal do pão de queijo sem a inclusão de margarina ou manteiga, porque isso é importante, porque o caso da recorrente, conforme a gente verifica as folhas 1079, o produto dela não tem margarina ou manteiga, né? Então, nessas condições, a mudança da posição para a posição 19.0120 só ocorreu com a solução de consulta COSIT de 2018, fato que, inclusive, gerou a desnormativa CAT 3 de 2019. Se nós vermos, né, a solução de consulta Coana, ela fala especificamente da necessidade do produto ter a composição manteiga ou margarina. Então, eu acho que não se aplica para o produto da recorrente. Né? E já a solução de consulta COSIT de 2018, não. Ela não menciona a necessidade de ter manteiga ou margarina. Então, no meu entendimento, se aplica, sim, ao produto da recorrente. E já com relação à solução de consulta Diana, né, de 2013, ela ainda não tinha efeito vinculante, né, e não respaldava os demais contribuintes, fato que só veio a ocorrer com a ação normativa da Receita Federal 1464, que até é abordado no voto da doutora Luciana, isso em 2014, né? Então, data máxima ver, né, nessas circunstâncias, eu não vejo como exigir, antes disso, que o contribuinte adotasse outra classificação fiscal, né? Até na pior das hipóteses, né, terem visto esse emaranhado de soluções de consulta, né, com redações, inclusive, diferentes, com especificidades diferentes, né, eu acho que, na pior das hipóteses, caberia aqui até a aplicação do artigo 112 do CTN, né, que dispõe sobre a interpretação mais favorável ao contribuinte no caso de dúvida quanto à capitulação legal do fato, né. Então, feitas essas considerações, doutor Luciano, eu peço vênia e vou manter o meu voto proferido na sessão anterior. Obrigado. Ok, doutor Jandir. Eu entendo o seu posicionamento, realmente existiu um período, mas, assim, estou bem segura do meu posicionamento, porque realmente não há uma determinação de que aquela época ainda se entendia assim, desde 2013 a Receita Federal já veio mostrando, né, já veio demonstrando que o entendimento não era mais na classificação 1902.11. Só estou alterando aqui meu voto. Só um minutinho. Eu já passo a palavra, então, ao doutor Eduardo. Por favor, doutor Eduardo. Bem, eu vou acompanhar o voto do doutor Jandir, ipsis literis, sem deixar de parabenizar não só o voto do relator, como da doutora Luciana, né, muito detalhado, né, como de costume, sempre entrando nos detalhes, nos meandros. Então, meu voto é pelo provimento parcial, recurso ordinário, acompanhando o relator. Ok, muito obrigada, doutor Eduardo. Então, eu passo a palavra, então, ao doutor Thierry. Por favor, doutor Thierry. Inicialmente, eu quero parabenizar o doutor Jandir aí. Realmente, a princípio, lendo o voto dele, muito bem elaborado ali, com base, né,
o voto da doutora Luciana Nogueira, né? Cheguei a também ver a decisão ali na Câmara Superior, mas eu tinha até, inclusive, visto alguns posicionamentos divergentes ali em outras câmaras superiores, as quais eu estava me baseando para fazer meu voto de preferência, mas realmente o voto da doutora Luciana aí foi bem assim, claro para mim quanto ao marco temporal aí para a gente decidir em qual NCM seria classificada a mercadoria pão de queijo. Então, sem prolongar mais aí, eu vou acompanhar o voto de preferência da doutora Luciana. Parabenizo aí a todos. Obrigado. Muito obrigada, doutor Thierry. Doutora Karina, alguma consideração adicional? Nada a acrescentar, senhora presidente. Ok. Então, vou encerrar os debates. Ok, debate encerrado. Verificação de quórum, por favor. Só estou com uma pequena dificuldade, só um segundo para confirmar voto, eu vou ter que voltar no voto eletrônico. Só um segundinho, presidente. Fique à vontade. Ok, obrigada. Então, iniciando a votação. Ok. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Ok, doutores. Doutor Mário, então, o OIM número 4142347, né, do recorrente Augusto Júnior Scarelli da Costa. Ao recurso ordinário foi dado conhecimento parcial, o julgamento de mérito, mas não provido. Agradeço a presença do patrono. Obrigado, senhores. Um bom dia a todos. Prazer revê-los. Até breve. Né? Ok, muito obrigada. Prazer é nosso. E assim, nós encerramos o julgamento de nosso processo único, né? Eu vou
encerrar a sessão de julgamento. E dessa forma, então, acho que eu passo a palavra aí para nossas considerações finais, né? Foi uma sessão bem curtinha, né? Mas conseguimos fazer o julgamento que nós tínhamos agendado. Eu agradeço a presença de todos, agradeço a presença da representação fiscal, dos juízes, né? Primeiramente, agradeço a presença do Dr. Jandir e já passo-lhe a palavra para as considerações finais, como de praxe. Pois é, doutora Luciana, de início eu a parabenizo, né, por mais uma sessão que, apesar de curta, né, como foi dito, foi conduzida com maestria, né? Também cumprimento o doutor Eduardo, o doutor Thierry, a quem tive o prazer de conhecer hoje, assim como também cumprimento a doutora Karina, e aproveito para me despedir de todos desse semestre, pois eu estarei licenciado das 2 sessões que ainda restam antes do recesso, esperando voltar a vê-lo, se Deus quiser, em agosto. Então, nesse dia, hoje é dia de Santo Irineu, né? Então, nesse dia de Santo Irineu, eu me despeço, desejando a todos uma excelente semana e também um excelente encerramento de semestre. E até breve, se Deus quiser. Obrigado. Ok, obrigada, doutor Jandir. Então, bom descanso aí nesse período, né? Bom distanciamento. Tá, então, agora eu passo a palavra ao doutor Eduardo. Agradeço aí a sua presença também, doutor Eduardo. Pronto. Bem, prazer conhecer o doutor Thierry, seja sempre muito bem-vindo na primeira Câmara. Parabéns a Karina pela manifestação, aos excelentes votos dos doutores Jandir e Luciana, sempre se aprofundando, estudando muito cada caso concreto, cada caso vertente. E dizer para o doutor Jandir que eu não consigo ficar sem ele, razão pela qual também vou me ausentar nas próximas 2 sessões e estaremos todos juntos em agosto. Então, uma ótima semana a todos. Ok, então obrigada, doutor Eduardo, também. Bom permanência, um bom descanso aí nesse período. A gente não vai viajar junto, viu? Não consigo ficar assim no aspecto jurídico, né? No sentido bíblico. Tá? Que bom que foi feito o disclaimer. Que ninguém puxe preferência em relação ao que eu falei. Ok, muito obrigada. Então, agora eu passo a palavra ao doutor Thierry, já também agradecendo a sua presença, tá? Dando boa-vinda, como sempre, nessa primeira Câmara. Seja sempre bem-vinda, sempre um prazer tê-lo conosco. Obrigado, doutora Luciana. Prazer foi meu de conhecê-los aí. Só fazendo aqui uma observação aqui, doutor Eduardo. Hoje, século XXI, pode ficar à vontade, quer viajar junto, viaja, não quer, não viaja. É que estão gravando, né? Então a gente vai melhorar aqui nas palavras. Mas agradeço aí a todos, foi um prazer. Estou sempre à disposição para ajudar. E prazer aí, doutora Karina, também. Só isso, tchau, tchau. Ok, muito obrigada. E por fim, doutora Karina. Eu desejo a todos uma excelente semana. Também vou me ausentar nos próximos 15 dias. Fiquei só, né? Mas retorno em agosto. Obrigada. Ok. Eu não sei se o doutor Maluf já retornará na próxima, não tenho notícias, mas tudo bem. Então, eu desejo a todos um bom período de descanso, tá? E nos vemos em agosto, então. Muito obrigada, tá? Um abraço aí, uma ótima semana. Tchau, tchau. Doutor Jailson, por favor, você pode encerrar a gravação?